Boa noite a todas e todos. É com muita alegria hoje que nós abrimos essa reunião com a presença do Guilherme, que é uma promessa que ele cumpre para nós, já uma promessa de algum tempo, e que a gente espera. Nós já tivemos uma primeira abordagem desse tema, uma reunião conjunta com a Associação Médica de Cientificidade, no das reuniões socioculturais, mas depois disso eu já observei que o Guilherme já caminhou muito, então nós ainda vamos ter algumas surpresas e algumas novidades. Então, para nós é uma satisfação muito grande você ter sempre puder e trazer para a discussão no âmbito da academia, em particular, da sociedade em aberto, uma questão que hoje nos preocupa, sobre a qual vocês têm estudado e vocês têm refletido, e que eu acho que tem muito a ver com esse momento histórico que nós vivemos, que a medicina vive, com esses atropellos tecnológicos, com esses decessos que nós estamos vivenciando no âmbito da formação médica, da prática médica. Então, acho que nada melhor que uma parada dessa para nos fazer pensar, refletir, e particularmente este é um papel da academia, essa reflexão crítica em torno do que ocorre com a medicina, a saúde, na sociedade, e eu acho que é a nossa grande contribuição. Então, você já mencionou, nós temos tido a possibilidade de gravar essas aulas, né, essas palestras, e com muita competência. Como diz o Manuel, pode melhorar? Pode, mas assim, já demos um salto de qualidade, e com isso a gente coloca a cara da academia, as ideias da academia, as reflexões da academia para a sociedade como um todo. Então, assim, é com renovada satisfação que a gente te recebe aqui. E eu já quero deixar um spoilerzinho, que esta apresentação do Guilherme hoje vai acontecer, ou ela vai ser sucedida de uma participação dele no próximo tema da reunião de agosto. Saulo provavelmente vai falar. Então, isso aqui vai ter uma continuidade imediata, e nós esperamos que tenha uma continuidade mais permanente para o futuro. Muito bem-vindo. Vou passar a palavra para o Saulo fazer a apresentação. Gente, boa noite a todos. Nós estamos realizando a nossa 4ª reunião científica do ano, específica aqui da academia, e realmente é um dia de muita alegria, né? Ter o Guilherme aqui. O Guilherme, desde janeiro nós estamos conversando, fevereiro, e só fazendo um preâmbulozinho, colocar para vocês, teve um boato aí que ia haver uma apresentação científica aqui dia 30 de junho, mas não vai haver. Essa reunião, eu falo boato, pode aparecer alguém aqui dia 30, mas não vai haver. A reunião vai ser dia 11 de agosto, é a reunião com um tema criado pela nossa presidente, e os palestrantes escolhidos por ela. Inclusive, nós vamos ter uma colher de chá do Guilherme também na reunião do dia 11 de agosto. Então, é uma reunião que eu acho fundamental. Não foi feito o convite ainda, porque eu e a Bege ainda estamos alinhando algumas coisas que podem ocorrer nessa reunião. E já que nós estamos trabalhando com muito carinho, nós não conseguimos alinhavar a tempo de colocar para vocês. Mas o convite provavelmente sai dentro de uns 7, 10 dias no máximo. Como é 11 de agosto, vai ficar dentro dos 30 dias que eu mando prévio. Muito bem, após esse convite, que eu tenho certeza que nenhum de vocês vai faltar, dia 11 de agosto, essa reunião de hoje, mais uma que eu devo ao Guilherme, né?
Guilherme, você sabe que ele escreveu um livro e esse livro dele ganhou o prêmio Jabuti, né? Então, nós vamos ter um presente de o autor do livro fazendo, entre aspas, não é bem isso, um resumo do livro dele, com outras conotações mais importantes, e isso não é fácil, né? Você ter o autor de um livro mostrando para você os detalhes interessantes desse livro. Então, ao vivo, a gente tem um prazer desse. O tema que ele vai falar hoje, né, vai ser a medicina contemporânea entre a razão e os excessos. É um tema super atual. Todos nós aqui trabalhamos com residente, a gente sabe o que está sendo formado hoje. É bem diferente do médico raiz e nós vamos aprender então muito. Essa aula do Guilherme, ele me mandou ontem essa aula, que eu tenho que passar para o Ezequiel, passei hoje de manhã, e eu, na viagem, fiquei, tanto na ida como na volta, analisando essa aula dele. Primeiro que me impressionou de uma forma ímpar também são os slides dele. Vocês estão vendo pela mostra gráfica na frente, o design do slide. É diferente de tudo que eu vi até hoje. Então, no princípio, eu fiquei pensando se eu prestava atenção na aula dele ou nos slides. Então, por isso que eu fiz de 3 vezes. Na primeira vez eu vi os designs dele, depois eu vi a aula e depois eu associei as duas coisas. Parabéns. Extremamente didático. Mas quem é Guilherme? Acho que qualquer um de vocês era capaz de falar aqui no mínimo 1 hora sobre Guilherme. Então, como eu sempre faço, vou fazer a minha já chamada nanobiografia do Guilherme, né? Guilherme é um mineirão que nasceu em Itaúna, graduado em medicina pelo FMG em 1990, é especialista em gastroenterologia pela SBG, especialista em hepatologia pela SBH, mestre em gastroenterologia pelo FMG, curso de especialização em endoscopia digestiva no IPZENG e de formação complementar em hepatogastroenterologia nos hospitais Santé Marguerite Marseille e Eduard Harriot em Lyon, na França. Preceptor da residência de gastroenterologia, coordenador do Núcleo de Ensino e Pesquisa e do Centro de Estudos Médicos do IPZENG. Atual preceptor do internato de Medicina Clínica da Faculdade de Ciências Médicas. Autor de 18 capítulos de livros sobre gastroenterologia, 117 palestras em congressos de gastroenterologia, diretor clínico da Gastroclínica e da Clínica EPSCAN, é especializado em elastografia hepática. E terminando, ele coloca titular da Academia Mineira de Medicina. Como eu falei, isso é uma nanobiografia, né? A biografia dele é 1 milhão de vezes maior que isso. Então, nós queremos agradecer muito, Guilherme, a sua presença para manter o nível altíssimo aqui das reuniões científicas. Sem dúvida, você vai ser a cereja de bolo desse semestre. Eu passo a palavra, então, para você. Muito obrigado, Saulo. Muito obrigado, Beth. Boa noite aos que estão aqui, aos que estão em casa também. E eu tomei posse aqui na academia em dezembro de 2018. E aquele foi um momento importante para mim, porque eu percebi que aqui nesse ambiente eu teria muitas possibilidades de agregar a minha rotina assistencial, técnica na medicina, outros saberes que sempre foram muito caros para mim, a filosofia, a história, a literatura. E então isso foi muito marcante. E foi a partir desse momento que eu resolvi mergulhar mais no estudo e nessa análise de algo que vinha me incomodando muito, né, ao longo dos últimos anos, que é essa medicina excessiva, né, que adoece gente sadia, que adoece o sistema de saúde. Eu vinha as transformações acontecendo numa velocidade, às vezes meio irracional. Então, a partir dali, eu resolvi aprofundar essa reflexão. Foi então que surgiu a ideia desse projeto Pensar Medicina, um projeto médico, filosófico, né? E a primeira apresentação que eu fiz sobre ele foi aqui, em abril de 2019, quando o Emerson, então, diretor científico, Walter era o presidente, ele me convidou e o que eu tinha para apresentar era um projeto, assim, era uma ideia. Estava construindo um site na época, como é que eu ia falar sobre isso? E eu tinha, desde o início, uma pretensão de falar para os jovens médicos, para estudantes de medicina, né, para jovens médicos, que eu achava que era uma geração que precisava mais, que poderia se beneficiar mais desse tipo de ensinamento.
E só que eu percebi com o tempo que quem se interessava mais era uma população, eram médicos mais maduros, né, que já conheciam a medicina melhor e que compreendiam melhor a magnitude, né, do tema. Mas como o meu foco inicial eram os jovens, eu ouvi a opinião de uma jovem que era minha filha, né, que hoje tem 26 anos, né, e na época ela falou, pai, você quer falar para essa turma jovem, para os mediciners, né, como eles se conhecem hoje, os mediciners, são os estudantes de medicina. Você tem que ir para o Instagram, porque é o canal mais indicado para isso. Eu nunca tinha entrado no Instagram e ela que desde sempre me orientou como fazer. Interessante que no início os vídeos eram de 3 minutos, que era o recomendável. Depois de 2, agora de 1,5. Agora eu vejo que a visualização média não chega a 1 minuto. Então a gente vai tendo que exercitar cada vez mais a capacidade de síntese para poder se comunicar, né, com quem está acompanhando por essa mídia. Hoje são mais de 15 mil pessoas que estão ali organicamente. Assim, nunca fiz nenhum movimento de alavancagem. A temática é absolutamente em torno da medicina e das questões que a circundam, né? Não tem nada de vida pessoal, e nunca teve em nenhum momento. E a coisa foi num crescente, né? E foi desse projeto Pensar a Medicina que, anos depois, brotou o livro, né? Mas eu gosto muito de observar esse pêndulo da história. Isso é muito interessante, né? À medida que a gente vai vivendo, vai ficando mais fácil enxergar isso, esses movimentos, né? As verdades transitórias, os conceitos transitórios. Eu acho muito interessante avaliar isso em relação ao conceito de inteligência, né? Que lá na antiguidade era essencialmente a polimatia, quer dizer, era dominar vários saberes. Se a gente pode citar um polímata clássico da antiguidade, seria Aristóteles, né? Que era filósofo, era geômetra, era matemático, era biólogo, quer dizer, era estudioso de ética, estudioso de uma série de capacidades que ele conseguia agregar. E naquele momento esse era o essencial conceito de inteligência, a polimatia. O tempo passou, a ciência se consolidou, e aí veio no início do século XX esse conceito do QI, né, do coeficiente de inteligência, que ao longo do tempo se mostrou insuficiente para refletir a verdadeira inteligência de alguém, né? Porque era muito claro que havia outros elementos não abordados, não tratados ali pelo QI. A ciência sempre procura referências objetivas, né? Mas o QI era insuficiente. Aí veio já mais para o final do século XX o conceito da inteligência emocional, o QE, que se somava ali ao QI. E mais agora, já no século XXI, com a revolução tecnológica, nós fomos apresentados à inteligência artificial, né? Essa que, eu acho que especialmente aqui na medicina, ela tomou uma proporção muito grande do ano passado para cá. Impressionante, né? Como é que a gente está sendo apresentado a todo momento a recursos de inteligência artificial que vão chegando para nós, vão simplificando a vida, mas também que vão criando expectativas que às vezes eu acho um tanto pretensiosas demais, né? Mas o fato é que hoje, nesse momento de revolução tecnológica, século XXI, cada vez mais se valoriza o conceito de inteligências múltiplas, que no fundo é uma moderna polimatia, né? Assim, é a capacidade de dominar vários saberes e de lidar com as várias ferramentas de saber, né, que a gente tem disponíveis. E na medicina, o que seriam essas inteligências múltiplas, né? E aí é algo que eu acho que a gente que já viveu bastante na medicina e tem uma
consciência muito formada sobre isso. É algo que é muito importante a gente trabalhar com os jovens médicos, com os estudantes, que é dizer para eles que para ser um bom médico você tem que dominar uma capacidade de raciocínio lógico, né, que é essencial. E aqui é uma interseção, né, entre a matemática e a medicina. Muitos tratam como saberes assim antagônicos, né? Mas não, a matemática está em tudo. E a matemática está no raciocínio lógico, especialmente na forma de construir o raciocínio, né? Um raciocínio clínico bem construído, ele é matemático, ele é limpo, ele é passo a passo, ele é etapa a etapa, né? E é muito importante trabalhar isso, porque a pobreza de raciocínio clínico que a gente vê nas novas gerações hoje é realmente chega a ser constrangedora, né? Em certos momentos. É uma ideia de que todo conhecimento está pronto, né? E de que a capacidade indutiva, né, de raciocinar a partir da semiologia, dos sinais, dos sintomas, que são a nossa essência, que isso não é relevante, quando na verdade isso é o essencial, né? Além do raciocínio lógico, um senso crítico, né, que é precisa entender assim, a magnitude da medicina, do que é ser médico, o que, que a população espera de nós. Diante disso, ter uma postura adequada, né? Desenvolver muita capacidade de comunicação, que cada vez é mais um diferencial, né? A comunicação, seja escrita, seja falada, a comunicação com o paciente, a comunicação com as famílias, com os colegas. Bom, a boa medicina é um exercício de boa comunicação, né? Trabalhar os conceitos de empatia, de compaixão e entendê-los como estádios evoluídos da mente, né? A compaixão, especialmente, ela é muito tratada assim como dó ou piedade, mas na verdade a compaixão é um estágio que vai além da empatia. Se na empatia você consegue entender o sofrimento de alguém, a compaixão te faz ter prazer em aliviar o sofrimento de alguém. Isso é motivo de estudo da neurociência, assim. A capacidade de desenvolver compaixão é uma grande virtude dos grandes médicos, né? E por fim, a atenção plena. A gente vive uma epidemia de desatenção, né? Isso é a humanidade, não é a medicina. A humanidade, assim, os apelos à desconcentração são enormes, né? Então, desenvolver capacidades de se concentrar, né, em cada ato, por mais simples que seja, esse é um saber, né? Isso faz parte hoje dessas inteligências múltiplas que o médico precisa dominar. Então, no final das contas, isso significa que hoje, mais do que nunca, a medicina tem que ir muito além da técnica. Porque o saber técnico, ele é básico, né? E esse sim, está na mão, está em aplicativos, está nas plataformas de inteligência artificial. Estudar medicina hoje virou uma distração, cara. É muito bacana. Você está discutindo um caso, aí surge uma dúvida, você entra numa plataforma dessas, como a Open Evidence, por exemplo, que é uma plataforma espetacular, e ele te responde, ele te dá as referências com acesso a elas. Ou seja, dominar o saber técnico hoje é o básico, né? A medicina precisa ir muito além. Então, quando eu sentei lá em 2000, início de 2024, que eu sentei para escrever o livro, que no fundo foi uma compilação daquelas reflexões ali que nos últimos 5 anos o que eu pretendi foi isso, assim, falar de uma medicina que fosse além da técnica, né? E que incorporasse. Bom, a temática é médica, naturalmente. A temática é acadêmica, naturalmente. Mas a escrita é literária. Eu acho que é isso que me trouxe essa imensa satisfação de ter recebido o Jabuti Acadêmico e ter sido finalista do Jabuti de Literatura, né? Que foi algo até inédito, né, na história do prêmio. O que o livro trata, então,
de medicina envolta aí numa teia de história e filosofia, porque eu acho muito importante falar e contar para esses meninos que nós temos quase 2.500 anos de história se a gente conta de Hipócrates, né? São 2,5 milênios. Então, assim, a história é muito rica e muito bonita. Eu vejo que grande parte desconhece essa história. Você acha que a medicina é essa, né, que nasceu da revolução tecnológica, essa medicina digital, né? E não é isso, assim, a gente tem uma longa história por trás disso. É importante dizer para eles quem era Hipócrates, né? E por que que ele é o primeiro? Porque a medicina já existia antes dele, mas era uma medicina que estava no plano da magia. Foi ele que realmente apontou a medicina na direção científica, que trouxe todo um rigor ético, né, no exercício da profissão. Então, ele é, sim, a nossa referência primeira. É importante mostrar para eles também que houve um momento em que o polo do conhecimento se dirigiu completamente para o mundo islâmico, né? E que entre o século VIII e o século XII, XIII, o conhecimento estava lá, né? Enquanto a Europa vivia ali uma obscuridade medieval, o mundo islâmico crescia e a medicina, as grandes referências da medicina vinham de lá, especialmente de Avicena, né? Abd Ali ibn Sina, o grande médico e filósofo islâmico, né? Porque naquele momento a medicina vivia de mãos dadas com a filosofia, assim como ela nasceu, né? Hipócrates era contemporâneo de Platão, embora nunca tivessem atuado juntos, né? Hipócrates na ilha de Kos, Platão em Atenas, mas na essência as teorias hipocráticas são filosóficas. A própria teoria dos humores, dos 4 humores, tinha tudo a ver com a teoria dos 4 elementos naturais que os primeiros filósofos se dedicavam a estudar, né? A água, a terra, fogo e ar, as 4 estações, né? Ou seja, a medicina nasceu irmã da filosofia e caminhou de mãos dadas com ela por séculos, né? Até chegar o momento que houve uma ruptura e certamente fez muito mal à medicina. Mas veio a Revolução Científica, conceitualmente a partir do século XVII, né, culminando aqueles estudos que começaram com Galileu, Kepler, Newton, e aí veio René Descartes com o discurso do método e criou a base filosófica, né, da ciência. E só que a medicina demorou a absorver esse ideal científico, né? Foi só a partir do final do século XIX que a medicina, de fato, ela se abraçou à ciência. Foi quando veio ali a teoria dos germes de Pasteur, de Koch, né? Assim, mostrando, gente, não é o desequilíbrio dos humores que mata o ser humano, são germes, são micro-organismos. Vamos cuidar deles que a gente vai dar muito mais vida para o ser humano. Ele foi absolutamente revolucionário, né? Porque o conceito hipocrático, galênico, ele, ele vigiu como um dogma por mais de 2 milênios. E, de repente, naquele momento, falou, não, o conhecimento precisa evoluir. E ali também que a medicina passou a incorporar o estetoscópio, o raio-x, né? Vieram as primeiras vacinas, os primeiros soros. A partir daquele momento, a medicina, de fato, se tornou científica, né? E isso foi se desenvolvendo ao longo do século XX, a gente foi acompanhando isso, só que as coisas caminhavam num ritmo que dava, assim, você ia observando, vendo aquela evolução, analisando passo a passo, mas de repente com a revolução tecnológica que tomou corpo agora no início do século XXI, virou uma avalanche, né? Uma avalanche assim de conhecimentos e a gente fica meio, né, às vezes sufocado até, né, com tanta assim, e não é só os novos saberes que chegam, assim, em meio a esses novos saberes, vem muito lixo, né? Tem muito joio nesse trigal, né? Mas é a nova realidade que a gente tem que enfrentar. E para a gente se guiar nesse ambiente, a nossa grande bússola é a medicina baseada em evidências, sem dúvida nenhuma.
né? Embora ela não seja um GPS, um mapa pronto. O grande problema que eu vejo são as pessoas que olham para a medicina baseada em evidências, querendo enxergá-la como uma verdade absoluta. Isso é contrariar a própria essência da ciência. O conhecimento científico está em construção e tudo é questionável. Então, medicina baseada em evidências é uma bússola fundamental, mas não é um estoque de verdades prontas, absolutamente. E é bom a gente se lembrar que nós já tínhamos a nossa MBE, uma outra MBE, essa que eu chamo de medicina baseada em eminências, né? Que eram os nossos grandes mestres, né? Aquelas grandes figuras que tanto nos inspiraram durante tanto tempo, né? E assim, eu sou muito feliz assim por ter tido a oportunidade de ter os meus mestres, né? E acho que isso faz muita falta para a medicina. A gente vê que mudaram as relações, né? Assim, o próprio conceito de hierarquia ele está mudado. As relações hoje são muito mais horizontais. Então essa figura do mestre, ela para essa nova geração, ela é pouco relevante, não é. Eles não procuram esses mestres, né? Eles procuram os aplicativos, eles procuram a inteligência artificial, eles procuram as várias fontes, né, de saber que hoje existem, né? Mas o mestre era muito mais do que uma referência de saber, ele era uma inspiração, né? Eu acho que isso falta muito, né? Eu considero que é cada vez mais atual essa essa frase do William Osler, né, um dos quatro grandes da John Hopkins, que diz que medicina é uma ciência de probabilidades, mas também uma arte de lidar com as incertezas. Eu acho que cada vez mais esse conceito ele tem que ser demonstrado. O raciocínio médico ele é probabilístico e toda decisão significa assumir algum risco. Toda decisão, né? Porque o cenário será sempre de incertezas. Por mais tecnologia que a gente tenha, a medicina, assim como a vida, será repleta de incertezas aí pelo caminho, né? Nós temos um sistema de saúde que é absolutamente estruturado em torno da doença, né? Da doença. Então, o que a gente vê é uma verdadeira hipocondria social, né? Assim, fala-se em doença o tempo inteiro. As pessoas são cada vez mais estimuladas a pensar em doença, a procurar a doença e vivem nessa expectativa do adoecimento, né? A preocupação com a saúde, ela vai ficando em segundo plano. A preocupação com a doença acaba sendo muito maior. E em grande parte isso acontece por essa tecnolatria, né? Que é uma ideia de que por termos tanta tecnologia, né, em mãos, a gente tem uma capacidade de prever até o imprevisível, né? De contornar o incontornável. Isso é uma grande ilusão, né? Na verdade, as incertezas vão de sempre estar. Mas há, por grande parte dos médicos hoje e de grande parte dos pacientes, uma verdadeira obstinação diagnóstica. Como se a medicina, como se o papel da medicina fosse ser uma procuradora de doenças. Quer dizer, eu vou ao médico para procurar a doença. Se eu não encontrar a doença, é um sinal de que eu estou sadio. É um conceito totalmente torto de saúde, né? Um conceito de que, olha, ter saúde é eu ir ao médico, fazer um monte de exame e não encontrar doença nenhuma. Que pobreza é essa, né? O conceito é esse. Mas há, de fato, um pacto pelo excesso, né? A gente vê que grande parte dos médicos e grande parte dos pacientes leva adiante essa ideia. E a medicina vai se consolidando como uma procuradora de doenças. Isso é muito estimulado também por um conceito muito deturpado do que é medicina preventiva, de verdade, né? Quer dizer, isso é muito definido. Ó. Existe a prevenção primária, que é aquela baseada em atos, né? Cuidados com a saúde, né? Fazer o simples bem feito, se cuidar, se conhecer bem. Essa é a que tem grande impacto na prevenção do adoecimento. Quer dizer, o remédio, o exame, aliás, ele entra na prevenção secundária. Falou assim, olha,
além de propor a prevenção primária, como você tem um fator de risco específico para tal doença, nós vamos incluir um exame específico para rastrear essa situação. A prevenção secundária, os exames são importantes, agora eles têm que ser orientados, né, de uma forma pontual, objetiva, né, com método. Na prevenção terciária vem o remédio. Já existe uma doença, eu quero evitar que essa doença progrida, eu vou tratá-la para prevenir danos que a doença pode causar adiante. E na prevenção quaternária, eu acho que esse que é o conceito muito importante de ser difundido, é aquela, né, em que a gente deve evitar o adoecimento, evitando atos médicos desnecessários, porque isso é contrariar um princípio básico da medicina, da não maleficência. O Manuel fala muito isso, né? É inadmissível a medicina adoecer uma pessoa a partir de um ato que não seja realmente necessário. A forma de remuneração está embutida nisso aí, porque a gente tem ainda um sistema de saúde que paga por quantidade, né? O fee for service, né? Quanto mais você faz, mais você ganha. Isso alimenta uma verdadeira linha de produção. Mas isso é insustentável para os sistemas de saúde. É por isso, e agora acho que a inteligência artificial vai ajudar muito nisso, né? Ao propósito dessa medicina, sistema de saúde baseado em valor, em que além do volume, né, de trabalho, vai se remunerar também a qualidade do trabalho, né? Os parâmetros para julgar essa qualidade, que são um grande desafio, mas isso não tem volta. Os sistemas de saúde não vão se sustentar se continuarem só alimentando uma linha de produção que paga por quantidade, e apenas por quantidade, né? E por fim, um outro aspecto que eu trato no livro, há alguns outros também que são tratados lá, mas esse é especialmente importante, que é a negação da morte, né? Parece que nesse mundo de medicina tão tecnológico, nós temos a incumbência de proibir a morte, né? E não é bem assim, né? O mercantilismo eu colocaria não como mais um nessa órbita, mas como talvez a força gravitacional que une tudo isso aí. O mercantilismo é a verdadeira força G desse sistema, né? E a gente viu não só a medicina, a pesquisa, a formação médica, né, em grande parte ser corrompida por interesses mercantis muito escusos, né, muitas vezes, né? Um aspecto que eu trato lá no livro e que eu acho especialmente importante na alimentação dessa fábrica de doenças, né, é a falácia dos check-ups. Esses check-ups aleatórios, imensos, né, cada vez mais amplos, que incluem 400 mil exames, laboratório de imagem, radiação, e, assim, e isso virou um bônus no mundo corporativo, né? As empresas oferecem isso para os seus servidores mais graduados, né? E o cara vai, passa um dia inteiro num serviço ou num hospital, grandes hospitais têm fornecido. Você passa um dia inteiro ali procurando doença, né? Se revirando todo, e se submetendo, inclusive, a investigações potencialmente danosas, como são tomografias. Você fica tomando radiação desnecessária. E aí é bom lembrar que, assim, a radiação que se emite numa tomografia de tórax ou de abdômen, que equivale a 7,5 millisieverts, isso é equivalente a 3 anos de exposição ambiental à radiação solar. Isso é cumulativo, né? De forma que tem uma publicação do ano passado, muito importante, que mostra que se a tomografia continuar sendo feita nessa proporção, banalizada do jeito que está, essa radiação, né, ela vai se tornar um fator de risco para câncer equivalente à obesidade e ao alcoolismo nos próximos anos. Isso é muito sério, né? Isso é muito sério. Mas o fato é que esse hábito dos check-ups existe. Aí, em 2019, a Cochrane, e vamos combinar, né, gente? Você tem uma instituição que é confiável, é a Cochrane. Eles não têm intenção lucrativa, eles fazem revisões sistemáticas, meta-análises,
E fizeram essa em 2019, 15 estudos, mais de 250 mil pacientes, comparando as populações que se submetiam ou não a esses check-ups aleatórios. E a conclusão é muito clara, há uma forte evidência de que esses check-ups aleatórios, ampliados, eles não previnem doença cardiovascular, cânceres ou doença alguma. Então, assim, ficou parecendo que a partir daí isso ia ter um freio, mas não, o que a gente está vendo é só uma ampliação, né? Aí veio o JAMA. O JAMA tem um programa muito interessante nessa linha, que é o Less is More. E aí eles fizeram uma avaliação também com mais de 250 mil pacientes, e as conclusões foram as mesmas da Cochrane. Ó, realmente, esses check-ups ampliados, aleatórios, não previnem doença nenhuma, mas, a depender de como eles forem feitos, eles podem agregar algum valor, porque as pessoas gostam de fazer, os médicos gostam de fazer. E a gente pode, a partir de check-ups, identificar doenças crônicas, orientar pacientes, né? Quer dizer, trazê-los para mais perto da saúde, ou seja, usar o momento do check-up para promoção de saúde, e não ter o check-up como apenas uma procura aleatória de doenças, né? E aí alguns grupos como esse da Dinamarca, que é um sistema de saúde muito importante, né, e eficiente, eles têm explorado essas questões. Olha, então, já que as pessoas gostam de fazer e a gente pode usar melhor esse momento, o que que a gente pode fazer nessa linha baseado em evidências? Né? O que que realmente pode ter impacto no sentido de prevenção verdadeira? Bom, primeira coisa são as imunizações, se certificar, como é que está o seu padrão de imunização, o que que falta, o que que não falta. E aqui levar em conta também, né, gente, que imunização, vacina, é um conceito de saúde pública. Saúde pública. Então, o esquema vacinal, o calendário vacinal que a gente tem que seguir, aqui no Brasil, é o calendário do SUS, né? Pode ser que você vai ter alguma outra vacina, como a do herpes zoster, que ainda não está disponível no SUS, mas que estará. Mas o conceito de vacinação, de imunização, ele tem que ser visto como saúde pública. Né? Uma coisa muito relevante, a obesidade, a síndrome metabólica é a doença da humanidade contemporânea. Né? Talvez isso vai mudar com essa nova realidade que a gente está vivendo, dos análogos do GLP-1, as canetas, que são realmente drogas revolucionárias. Temos que ver qual vai ser o alcance disso. Né? Mas o fato é que hoje, nesse momento, a síndrome metabólica, a obesidade e suas consequências são a grande doença, são um grande fator adoecedor da humanidade. Então, agir sobre isso numa consulta de check-up, orientar sobre isso é um grande papel do médico. E, se for o caso, inclusive, prescrever. Porque hoje a gente tem medicamentos que, de fato, ajudam a emagrecer. Agora, você vê que o que tem de base científica é o simples. É monitorar a pressão arterial, é acompanhar a hemoglobina glicada, a função renal, dislipidemias, né? Mas aí levando em conta que às vezes existem metas inatingíveis que andam sendo propostas, né? Você tem que individualizar. Então, isso tudo que é muito simples, isso cabe num check-up de saúde, né? Especialmente em adultos, nessa faixa etária. O que não dá é para ficar fazendo check-up em criança, né, cara? Como a gente está vendo hoje, é impressionante. Criança, né? Criança fazendo uma lista de exames de laboratório, aí vem umas alterações, assim, totalmente. Mas o que que isso? Aí manda para um especialista, para a gente falar, olha, o que você deve fazer é simplesmente não dosar isso, porque isso é irrelevante. Isso é nada, né? E a gente não pode supervalorizar o nada. Porque ao supervalorizar o nada, a gente acaba adoecendo gente sadia. Né? Investigar depressão a partir de questionários já validados. Né? Existem alguns, isso é muito importante, porque a depressão tem um impacto na longevidade, na qualidade de vida inquestionável. Investigar e interferir, né, sobre tabagismo, sobre alcoolismo, né, inclusive com ajudas químicas que venham a ser necessárias, né, especialmente em populações de risco, pesquisar HIV, vírus da hepatite C, vírus da hepatite B.
né? E rastrear, conforme diretrizes, carcinoma coloretal, de mama, colo de útero, pulmão em tabagistas e de próstata. Próstata aqui com um asterisco bem destacado, porque é uma demonstração muito clara do quanto o rastreio obsessivo ele pode trazer problemas, né? Isso se viveu muito claramente, assim, uma supervalorização do PSA, que é um marcador tumoral, como todos os outros, falho, né? Se guiar exclusivamente por ele, né, gerou muitas prostatectomias e muitas biópsias de próstata absolutamente desnecessárias. Tanto é que as sociedades hoje já deram um freio nisso, né? E essa investigação obsessiva de carcinoma de próstata, especialmente depois dos 70 anos, isso não é mais recomendável, né? No caso do cólon, de todos os rastreamentos, é o que tem mais impacto, né? Você tem uma capacidade de diagnosticar uma lesão que ainda numa condição pré-neoplásica, né? Agora, eu vejo, sabe, Sinara, a gente acabou de sair do Março Azul, né? Que assim, né, é muito ressaltado o papel da colonoscopia, ela é importante, indiscutível. Agora, é preciso dizer também que na prevenção do câncer de cólon, na prevenção primária do câncer de cólon, né, a vida ativa, a boa massa muscular, a alimentação rica em vegetais, pobre em processados, né, um peso adequado, uma circunferência abdominal adequada, que essa é a prevenção fundamental, né? A colono entra na prevenção secundária, como o sangue oculto pode também ser um orientador. O SUS agora incorporou, eu acho que muito bem, já que ó, não tem colonoscopia para todo mundo. Então, e nem todo mundo, e as pessoas são diferentes. Para algumas você vai fazer, você vai começar mais cedo ou vai terminar mais tarde. Para outras você pode adiar, você pode aumentar a frequência. Isso tem que ser individualizado. E existe uma estratificação de risco para isso. O próprio Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos tem uma estratificação, uma calculadora de estratificação de risco muito interessante, considerando idade, história familiar, peso, né, o IMC, atividade física, o tipo de alimentação. E aí você estima, assim, tem que começar agora, tem que começar depois dos 50 ou dos 45. Ué, não, você pode ter uma pessoa de 60 que tem um risco muito menor que uma de 40, né? Então você tem que ter essa capacidade de individualizar ao propor e não fazer uma coisa automática. O que a gente vive aqui no Brasil hoje, bom, 70% da população depende do SUS e tem uma dificuldade enorme para fazer uma coluna, mesmo quando ela é muito necessária, muito bem indicada. E você tem 30% que estão fazendo muito mais colonoscopias que é o necessário, baseado nessa ideia de que quanto mais exames eu faço, mais eu me protejo, se esquecendo muitas vezes do que é essencial, né? Então, essas avaliações e essas intervenções, elas têm base em evidência. Isso é medicina científica, porque aqueles check-ups aleatórios, eles são essencialmente hoje fábrica de doenças. E eles são alimentados não pela medicina científica, mas pela medicina mercantil. É filão de negócio. Filão de negócio, né? E a quantidade de, de doenças que são geradas por esses check-ups, que vem a partir dessa supervalorização do nada, né? Achados irrelevantes de exames de laboratório, exames de imagem, que muitas vezes fazem o paciente se submeter a intervenções absolutamente desnecessárias. Isso é lamentável, né? Mas existe esse dogma, né, do diagnóstico precoce, e é um dogma. E realmente, fazer diagnóstico precoce é sempre melhor, é verdade. Agora, isso não pode, porque o dogma muitas vezes te tira a racionalidade, você deixa de refletir, né? Porque você tem que pensar, professor, em função desse dogma de fazer um diagnóstico precoce, eu não posso virar um procurador obsessivo de doença o tempo inteiro. Eu tenho que ter racionalidade, né, na hora de gerar as minhas demandas, né? O fato é que tudo isso, né, essas intervenções todas, em grande parte desnecessárias, elas estão produzindo, especialmente nos sistemas de saúde mais influenciados pela medicina pelo mercantilismo.
A gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos e no Brasil, são dois grandes exemplos. Você vai ver na medicina europeia, é muito menos. Né? Não tem. O paciente quer lá, vou lá fazer meu check-up, passar um dia. Não vai, o sistema não te permite isso. Porque não tem nenhuma base científica que demonstre que isso agrega valor à sua saúde. Né? Mas nesses sistemas contaminados, né, por tantas influências, especialmente a influência mercantil, o que a gente assiste é uma epidemia de iatrogenias. E aqui eu proponho uma, uma atualização do conceito de iatrogenia, né? Porque médico não gosta muito de falar em iatrogenia por, às vezes, entender que a iatrogenia é um sinônimo de erro, e não é, né? O erro, na verdade, é uma exceção na medicina. E o erro vem quando fica caracterizado em imprudência, imperícia ou negligência. Isso é uma exceção, né? Porque, vamos combinar, né, gente? A medicina é uma profissão de gente boa, de gente séria na sua maioria. Sempre foi assim, né? A gente às vezes se assusta com algumas coisas que vêm acontecendo, mas na sua maioria a medicina continua sendo uma profissão de gente douta, né? Não é à toa que a sociedade nos deu o título de doutores, né? Porque a gente busca ser douto na vida, né? Para ser médico. Então, é importante diferenciar a heterogeneia do erro que está no extremo. E é importante também diferenciar a heterogeneia daquelas complicações inerentes ao ato médico. Todo ato tem risco, seja cirúrgico, seja clínico. Você pode fazer o mais correto, está indicado, o raciocínio está correto. Você prescreveu um remédio, o paciente teve uma reação totalmente imprevista. Isso é uma complicação, isso não é um erro, nem é uma iatrogenia, porque era uma atitude necessária e foi bem pensada, né? Cirurgia é a mesma coisa. Olha, indicação clara, cirurgia tecnicamente perfeita, deu tudo certo, o paciente saiu bem, de repente faz uma complicação, cara, desandou tudo, inerente ao ato. Então, nos dois extremos, a gente tem de um lado as complicações e do outro lado o erro. A iatrogenia, ela estaria nesse intermédio, né? Eu acho que hoje, nesse mundo de medicina excessiva, a gente deveria considerar a iatrogenia todo aquele dano à saúde decorrente de um ato médico dispensável. Um ato médico, se você pensasse bem, fosse mais racional, você não proporia, né? E isso realmente é indesculpável, porque isso contraria aquele princípio mais básico da medicina hipocrática, que é o primo non nocere, primeiro não causar dano. Então, se é um dano que advém de uma intervenção desnecessária, olha, isso é muito triste. Então, a gente vive num país como o Brasil, em que a gente se equilibra, né, entre a carência e o excesso, né? Isso não é só na medicina, isso é da vida brasileira, né? Você tem uma parcela da população que vive, né, com grandes disponibilidades e uma outra muito grande que sofre com as carências, né? E na medicina é assim também, quando a gente contrapõe a realidade do SUS com a realidade, né, do sistema suplementar ou da medicina privada, né? Mas a gente, como médico, tem uma responsabilidade muito grande sobre a saúde desse sistema, né? Os recursos são finitos, e a gente tem que saber administrá-los bem. E a gente tem, como primeiro propósito, cuidar bem da saúde das pessoas. E medicina excessiva é má medicina, é medicina cara e que adoece gente sadia. Isso é imperdoável, né? Então, a nossa busca é pela justa medida. E aqui a gente volta a um princípio filosófico que é básico, né? Que é básico, assim, isso de várias correntes filosóficas. O propósito é sempre esse, a busca da racionalidade, da justa medida, do equilíbrio, e a medicina está carecendo muito disso, né? Por fim, para fechar, né? E até para, como a Beth deu o spoiler ali, né, Beth? A próxima reunião vai tratar da morte, das questões que a envolvem. Eu falei, né, que a negação da morte é um dos fatores que alimenta essa medicina excessiva. E o último capítulo do livro, ele tem esse título, né? Proibido morrer.
E essa discussão sobre a finitude, ela é muito cara à filosofia, né? Para muitos, filosofar é aprender a morrer. Isso foi muito tratado por Cícero nos primórdios do Império Romano e, na verdade, isso decorre muito da morte de Sócrates, né? A grande referência da filosofia, a serenidade com que ele tomou aquele gole de cicuta e disse para os seus discípulos que tanto choravam naquele momento, e ele tranquilo falou: lembrem-se de sacrificar um galo por Astréia. E aí os filólogos, né, que interpretam a filosofia, para eles é muito claro o que ele quis dizer, porque naquele momento sacrificar um galo por Asclepio seria demonstrar que você se libertou de uma doença muito grave. Então você fazia esse sacrifício. E ali naquele momento ele queria demonstrar que ele se libertou da pior das doenças, que é o medo da morte. E ele ia para a morte sereno, tranquilo, né, desapegado, né, de tudo que a vida nos apresenta, o desapego material, o desapego sentimental, que é um grande propósito da filosofia. Filosofia que volta a dizer, né, que nasceu irmã da medicina, né, em algum momento elas se afastaram, mas é muito importante que ela retorne, né, para a nossa vida. Existem mortes e mortes, né, é verdade, porque existem aquelas devastadoras, imprevistas e cruéis, né? Mas aqui eu me refiro a essas mortes que são uma consequência natural da existência, um imperativo da existência, né? É preciso terminar bem a vida. Uma vida que é bem vivida, que foi bem vivida, ela precisa terminar bem. E isso tem que ser respeitado. E nesse momento final da vida, a gente vê uma série de influências, né? As crenças, que são várias, né? As religiões, que têm uma visão distinta também, né? Mas o que eu percebo que o que mais tem impacto para trazer serenidade para o paciente nesse momento é essa fé racional, né? Essa fé que não é uma fé baseada em expectativas irreais, nem o médico tem que criar essas expectativas. É essa fé que vem da reflexão, né? De uma reflexão sobre uma vida que muitas vezes é longa, é muito bem vivida, né? Que está chegando ao seu final e que precisa de terminar bem. É esse tipo de fé e que muitas vezes te traz a expectativa de que a vida não se encerra nesse plano material, que existe um fluxo universal, né, do qual nós fazemos parte, e que as coisas fluirão, né? Quer dizer, é essa fé que de fato mais conforta e mais traz serenidade. Né? Eu cito no livro um estudo que foi feito em 2022, que avaliou a qualidade de morte em 81 países, né, entrevistando, foram 181 médicos que atuavam em cuidados paliativos, fazendo um questionário que depois foi avaliado, gerando uma pontuação. E o Brasil, nesse ranking, ficou no pódio dos piores países para morrer. Né? O Paraguai, o Líbano e o Brasil. Né? Assim, eu acho que é muito em função da maneira como a gente lida com a finitude aqui, né? Essa repulsa à ideia da morte, né? Quando a gente, na verdade, deveria trabalhar isso mais filosoficamente. Né? Agora, o pior que eu acho é que muitos médicos entendem a morte como um fracasso da medicina. Né? Quando, na verdade, o médico fracassa quando ele compromete a vida que resta por não admitir a morte. Né? Quer dizer, é um paciente que está terminando a vida dele, pode terminá-la dignamente, mas por não admiti-la, você vai propor intervenções, né? A gente vê isso demais nas unidades de terapia intensiva, né? E isso é um fracasso, né? Esse tipo de atitude. Thanatos, na mitologia, ele personifica a própria morte, né? Ele, ele não é o deus da morte, ele é a morte. Eu acho muito interessante que Thanatos é filho de Nix, a noite. Eu acho bonito isso. A morte é filha da noite, né? Dentro da mitologia grega. Ele é irmão gêmeo de Hipnos, o sono.
né? E olha, a figura dele na mitologia grega é uma figura leve, é uma figura leve, né? Muito diferente desse conceito de morte da velha da foice, né? Não, é uma figura leve. E a gente está num momento em que essa discussão sobre eutanásia, morte assistida, isso tem tomado corpo mundo afora, né? Mesmo na América Latina, Colômbia, agora o Uruguai, o Equador, a Colômbia aprovou, os Uruguai e o Equador estão discutindo, vários países no mundo, né? Mas quem é precursor disso é a Suíça, né? E a Suíça tem uma legislação que é diferente de todos os países, né? A Suíça hoje vive, na verdade, um verdadeiro turismo da morte, né? Porque eles atendem qualquer pessoa de qualquer país, atendem cobrando muito caro. Inclusive, existem agências especializadas em levar essas pessoas para lá, né? Recentemente, até fiz uma postagem sobre isso, uma brasileira foi para lá, fez postagem, assim, o glamour da morte, né? Uma morte glamurosa. Cara, que coisa. Mas assim, porque lá eles não limitam aos próprios cidadãos e não limitam apenas para aqueles casos de sofrimento por uma doença irreversível, né? Eles têm uma junta de avaliação, fazem uma avaliação muito básica e fazem a morte assistida, que na verdade é uma eutanásia passiva. Entrega o paciente uma cápsula que ele ingere e vai morrer, né? E a eutanásia para nós continua sendo crime, seja ativa ou passiva, mas em algum momento essa conversa vai tomar corpo. Nós vamos passar por isso em algum momento. Agora, o que está acontecendo demais e que é inaceitável é distanásia, que é isso que eu, né, falava agora há pouco. É isso de não admitir a morte, de se debater contra a morte a qualquer custo, né? É de empregar é, ferramentas médicas que só fazem prolongar o sofrimento, que só adiam a morte, né? Distanásia é isso, adiar a morte, afastar a morte às custas de sofrimento. Isso o Conselho Federal de Medicina sustenta e a gente tem que ser duro quanto a isso, que a gente não pode compactuar com distanásia. E eu acho até, falo muito lá no hospital, que a gente tem que usar mais essa palavra, porque quando às vezes me pedem uma avaliação no CTI, fala, nós não compactuaremos com distanásia. Isso é forte, isso tem um peso, né? E distanásia é inaceitável. O que a gente tem que praticar é ortotanásia, né? É a morte digna. É cuidar da vida, né? Respeitar a morte, levar em conta os direitos, a autonomia do paciente, né? Nesse momento crítico da vida dele, estimular o testamento vital, né? Que são as diretivas antecipadas de vontade, né, que ainda não tem um reconhecimento legal, mas já é incorporado pelo Conselho Federal de Medicina e é sim uma referência que os médicos devem seguir, né, na hora de lidar com uma situação extrema como essa. Se há um testamento vital, ele deve ser respeitado, né? Eu tive recentemente a possibilidade de viver na minha família uma situação num CTI de um grande hospital de Belo Horizonte, em que a família, a mulher e a filha, chegaram e falaram: nós não queremos distanásia, a gente não quer, que ele, até em respeito a ele, a tudo que ele sempre quis, que ele seja entubado, que ele vá para hemodiálise, nós não queremos. E a minha surpresa foi que a equipe do CTI não entendeu nada disso. Então, vocês estão querendo eutanásia, nós não vamos praticar eutanásia. Né? Então, assim, há uma pobreza no entendimento desses conceitos. E acho que isso precisa ser mais bem trabalhado, né? Porque morrer não é proibido, mas desrespeitar a morte deveria ser essa última frase que eu escrevo no meu livro. E espero que a Nossa Senhora da Boa Morte nos inspire nesses momentos. Obrigado, gente. Guilherme, nós aqui te agradecemos muito as várias coisas que você fez aqui hoje. Uma delas é você ter aceito nosso convite, em segundo lugar, você criar uma aula tão linda para a academia e tão rica. E
terceira coisa é que você atendeu o último pedido meu que eu fiz domingo. Domingo eu liguei para ele avisando que dia 30 ele teria uma aula, uma fala de 15 minutos, entre outros palestrantes, que não haveria mais essa aula, mas eu queria que ele encaixasse nessa aula de hoje. Você imagina, você com 2 dias de antecedência da aula, você mudar a aula dele com o epílogo da aula. E ele mudou. Então, esses últimos 10 minutos que ele falou aqui foi o que ele ia falar dia 30. Então você vê o brilhantismo dele, conseguir fazer uma mudança na aula em cima de um pedido meu 48 horas antes. Muito obrigado mesmo por isso que ele falou. Entrei aqui no chat, tem pelo menos 15 colegas te elogiando, sabe? Mandando parabéns para você, Muito obrigado. nas formas mais diferentes. Infelizmente, pela falta de tempo, não vai dar para ler todos. Mas depois eu vejo. Ok. E outra coisa é que nós tivemos então aqui 14 colegas presentes, né, e online cerca de 26 colegas presentes. Então, um público de mais ou menos 40 pessoas que você teve. Um público seleto. Seleta, é elite, né? Então, é diferente de você ter lá 200 pessoas, né, que vão lá para jantar depois que o laboratório está pagando, né? Então, nós vamos abrir agora as perguntas, né? O primeiro já levantou a mão, já me chamou a atenção, mandou até 2 e-mails para mim antes pedindo, é o Manuel, que quer ser o primeiro. Manuel, por favor. A prerrogativa é da presidente, mas nós estamos conversando sobre isso hoje. É o significado, Guilherme, dessa palestra sua. Essa palestra é uma palestra magna, né? É uma palestra de sabedoria. É uma palestra de aula inaugural. E essa palestra é uma palestra de academia. Hoje, o presidente emérito Walter Antônio Teixeira estava falando sobre qual seria o papel da academia. A academia não é para ficar dando aula sobre coisas corriqueiras, mas a academia é um momento de manifestar princípios, valores, conceitos com sabedoria. Coisas que têm tudo a ver com a nossa vida, com a existência, desde o nascimento até a agonia, os suspiros derradeiros. Você estava falando a questão da técnica, você deve ter lido aquela maravilhosa expressão do professor J.J. Camargo. Eu não exagero dizer que a apresentação sua hoje vai a par com aquela sabedoria, com aquela exposição sintética do professor Camargo. Quer dizer, essa é uma aula de academia. Presidente, eu pedi para falar por causa de uma coisa. Essa palestra, ela dignifica a academia. Esta palestra é uma expressão, quer dizer, há um conceito ou outro aqui que pode haver divergência. Olha, aquilo que você falou sobre ciência, sua aula é uma aula magnífica. As pessoas que entendem um pouco que seja desse assunto sabem a profundidade disso que está dizendo. A hora que ele fala sobre ciências, sobre protocolos, sobre verdade científica, sobre a questão do dogma, isso é uma coisa que tem que ficar. Todos os jovens, todos os que já são mais experientes, devem ter acesso a essa aula. O que eu peço, presidente, e nós já conversamos isso, diretor científico, é que essa aula seja editada de forma condigna, porque ela representa a academia. Tem sido falado, e nós todos compartilhamos com essa opinião, a elevação da qualidade técnica dessas gravações. Agora, essa é uma aula doutrinária para mim. E ela é uma aula permanente, não é uma coisa efêmera. Por isso, ela deve ser editada. Inclusive, isso que eu estou falando aqui pode ficar entre nós. O cerne é a sua mensagem. Obrigado, viu? Porque foi uma oportunidade para muita reflexão e muito aprendizado. Obrigadão. Gente, nós está aberto as perguntas, mas eu vou me permitir, falei que não ia ler nenhum pela exiguidade do tempo, dos elogios a você, mas tem um que eu tenho que ler, certo? É da Magda Profeta.
Magda Profeta colocou aqui vários rostinhos aqui com beijinhos e aplausos, etc e tal. Eu acho que ela sintetizou o que ela escreveu aqui, o que todos queriam dizer. Parabéns, Guilherme, você realmente é the best. Então, eu achei muito bonitinho que a Magda escreveu. Tem outros similares aqui, mas esse eu achei mais interessante. Está aberta, então, as perguntas. E também quero dizer aos colegas que estão online que as perguntas estão abertas, né? Tem uma mãozinha aqui da Eliane Gontijo. Eliane, por favor, seu microfone está fechado. Eliane, a palavra está com você, só que seu microfone está fechado. É só você abrir. Ela está tentando comunicar. Bem complicado. Guilherme, muito boa a sua aula. Eu já tinha lido seu livro com muita atenção e você superou nessa sua síntese dele. Fico muito feliz, né, pela oportunidade de assisti-lo aqui. Eu achei muito interessante aquele seu slide que você coloca doença do nosso sistema solar, né, e todas as questões em volta dessa doença. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre um dos pontos, um dos planetas que estão ali, que é da hipocondria, né? Será que o fato dessa medicina excessiva, da pressão das indústrias de técnicas, né, de exames tecnológicos, elas estão fazendo essa nossa sociedade ficar mais doente? E como que nós médicos, podemos trabalhar com essa questão? Muito obrigada. Eliane, a doença é muito lucrativa, né? A saúde não. Então, o propósito de procurar doenças, tratar doenças até as que são irrelevantes e fabricar doenças se elas não existem, isso atende a um grande interesse mercantil, né? Então, a população é estimulada a pensar em doenças e a se preocupar com doenças o tempo inteiro, né? E isso somado àquela tecnolatria, a expectativa de que a tecnologia tudo encontra e tudo evita e tudo previne, isso é que vai produzindo esse caldo aí, né, que a gente assiste hoje e que foi transformando a medicina pouco a pouco nessa fábrica, né, de adoecimentos em grande parte inexistentes. Muito obrigado, Guilherme. Eu vou me permitir falar de mais um que colocou aqui. A Marinês colocou aqui vários adjetivos a você, tá? E no fim ela colocou muito bem pontuado, precisamos refletir, pensar e provocar mudança na assistência. Mas como é que colocou isso aqui tão bonitinho, eu vou também dar a palavra para ela. Marinês, por favor. Primeiro, eu quero parabenizar você, Guilherme. É impressionante como você fez uma aula maravilhosa, mostrando a realidade da nossa medicina. Eu concordo com o Manuel que é uma aula magna e que deveria ser apresentada para os planos de saúde, para o sistema público, porque a busca do adoecimento ela é estimulada em todos os pontos, né? Ela é estimulada no Instagram, onde os médicos e pacientes procuram os médicos que fazem o adoecimento. Então, é todo um mercado que o paciente chega na gente como? Fui num médico maravilhoso que me pediu 40 exames. E essa discussão, ela é difícil, né, de pontuar, assim, o tanto que isso gera hipocondria, é um ciclo. E eu acho que a gente tem que refletir muito sobre isso e provocar. Então, eu citei o seu livro
já está ganhando prêmios e que eu vou, se eu puder, contribuir para estimular que você faça essa aula em vários lugares, eu vou trabalhar para isso. É Ah, assim que eu também me sinto. Obrigado, Marinês. É um estímulo e tanto. obrigado, Marinês. Obrigado, Guilherme. Agora tem mais 4 mãos levantadas. Por questão de idade, o nosso mestre que veio de Divinópolis aqui para assistir sua aula. Olha só, Guilherme. Por favor, mestre. Durante a sequência, me deu vontade de fazer uma pergunta, talvez provocativa. Primeiro, obrigado pela aula. É muito bom ouvir quem sabe o que está falando e com uma tranquila serenidade transmite segurança. Isso é muito bom. Mas o que eu queria comentar e te perguntar é o seguinte: eu tive até me aposentar recente, eu dei aula na Universidade de Itaú, na Faculdade de Medicina, uma disciplina que o reitor criou para mim. Tinha lá implantado um internato, ele queria que eu ficasse lá, e durante cerca de 8 anos, e na conversa nossa, criou-se uma disciplina de ética na prática médica, que era a gente ensinar para os alunos essas coisas que o médico em geral não aprende. Era 4º período. Minha experiência mostrou que isso pode ser em qualquer período, no 4º período. E nós foi montando uma sequência e tinha lá umas 3 aulas sobre terminalidade. Eu fiquei muito feliz, que muita coisa que você falou, a gente falou lá, assim, que a gente estava no bom caminho. Mas quando a gente discutia distanásia, alunos de lá questionavam se não teria um viés de interesse financeiro na distanásia. E a gente discutiu isso muito lá. Eu queria sua opinião sobre isso. É uma pena admitir, né, Anaía? Mas tem sim, a gente sabe que tem, né? Entre nós aqui a gente pode falar. Os alunos que não conhecem a medicina como a gente conhece já farejaram isso. E assim, você tem uma série de intervenções hoje no final da vida que tem um propósito de gerar lucro. É isso, é o que eu falei aquele ano no início. Doença dá lucro. Doença dá muito lucro. E a gente vê hoje grandes estruturas empresariais que se apossaram da saúde, que vivem em função de lucro, de dividendos, que têm que atender aos seus acionistas. Então, é isso. A gente vê o que aconteceu aqui em Belo Horizonte nos últimos anos, né? Os grandes hospitais, os grandes grupos, o grande capital chegou de vez à medicina, né? E o grande capital quer sempre o lucro, o dividendo. Até que ponto isso é compatível com a saúde? Com a doença dá muito lucro. Que pena. Guilherme, agora você senta aí, relaxa, porque você vai ter uma pergunta que está muito trabalhada para você. Essa pergunta vai ser feita nada mais, nada menos pela diretora científica da Associação Médica. Doutora Sinara, por favor. Obrigado, Sinara. Você me representa nas suas ideias e eu fico feliz de você compartilhá-la conosco. Você me deu mais munição para pensar, na verdade, né? Eu só gostaria de perguntar, porque eu tenho certeza que você já refletiu mais do que eu sobre algumas questões que me vieram. Você coloca no início a questão da polimatia profunda. Aliás, você coloca polimatia. E lá naquela época, eu chamei essa polimatia de profunda, no sentido de que, de fato, era possível você saber tudo naquela ocasião. Então, o cidadão era astrônomo, ele era matemático, ele pintava, ele era filósofo, ele escrevia, ok. E ele sabia tudo sobre cada uma dessas matérias. E isso eu tomei a liberdade de chamar polimatia profunda. Porque você finaliza colocando a polimatia de novo chegando. E aí eu falei assim, seria agora uma polimatia rasa? Porque não é mais possível, na minha opinião, a gente saber tudo de nada, nem daquilo que a gente se propõe a estudar muito, né? E aí eu pensei assim, rasa dá um aspecto assim, parece que é só uma picaretagem, né? E eu me questiono um pouco, porque eu tenho essa visão, às vezes, dos alunos e dos residentes, principalmente, que eles têm uma ideia de que eles sabem tudo, né? A gente que é da cirurgia, a gente vive muito isso.
O aluno chega, o residente chega e é o dia dele operar. Você estudou o caso, fulano? Estudei e tal. E aí, entenda como eu estudei, assim, ele assistiu uns 3 filmes ontem, né? No YouTube. E ele entra laparoscópico e tal, tipo assim, vou arrasar, né? Lembrando que os meus residentes já fizeram cirurgia geral. Eles são cirurgiões gerais, já estão numa segunda residência. Aí eles chegam lá, tem 2 coisas fora do caminho, que não tinha no vídeo do YouTube, e eles empacam. E a gente vê aquilo, né? Perereca para um lado, peraí, fulano, deixa eu passar essa fase aí para você, e tal. E eles ficam revoltados. E ao final da cirurgia, eles estão deprimidos. Achei que ia ser muito mais fácil. Então, eu fiquei pensando assim, será que essa polimatia que eu estou chamando de rasa, será que ela não é agora suficiente? Porque ela estaria calçada em vários recursos tecnológicos? Então, eu estou chamando de rasa. De alguma maneira, eu estou pejorativamente chamando isso de raso. Talvez calçado por um tanto de YouTube e Open Evidence e ChatGPT, enfim. Então, eu queria depois que você, se puder, né? E já aproveitando que eu estou aqui, eu vou colocar uma outra questão, que é a questão do mestre, que eu vi que você ficou muito emocionado. Eu também fico, às vezes. Enfim. Eu acho que o papel do mestre ele segue valendo, na minha visão. Não mais como aquele detentor de todo o saber. Esse mestre, na minha visão, não existe mais. Mas como detentor de sabedoria, que eu traduzo em experiência. É muito comum o residente chegar e ele sabe tudo, ele já leu tudo, e ele vem com todas aquelas coisas, né? E tal. E aí ele pergunta assim, mas o que você faria? E aí ele não quer aquilo tudo. Ele quer o seu filtro. Aquilo que eu falo para eles, assim, porque é muito interessante, teve um caso recente na Santa Casa, de uma paciente com doença de Crohn, muito grave, 7 meses de internação, todas as complicações possíveis, não vou detalhar, mas a mensagem é a seguinte, o colega lá, 2 anos de pós-residência, e ele sofrendo com ela, né, aqueles meses todos, e discutindo o caso comigo, eu virei para ele meio desanimado, eu falei assim, ela já tinha chocado 3 vezes, eu falei assim, ela vai sair. Ele olhou para mim, mas ela está muito grave, pode cuidar, ela vai sair. E aí o tempo passou e a paciente realmente saiu. E aí ele veio conversar comigo, como é que você sabia que ela ia sair? Assim, porque eu vejo com o olho que eu tenho aqui, ó, com esses 2 aqui, eu não saberia te falar. Mas com esse que eu tenho aqui, depois de ter visto por 40 anos tantos pacientes. Então, eu acho que o mestre hoje, o papel dele é esse, sabe? Eu não acho que ele acabou. Não fique triste. Mais uma. Desapego de tudo é igual pulsão de morte de Freud? Depois você me fala. Fé racional não entendi, não. Porque fé, por definição, não tem racionalidade nenhuma. Você não precisa explicar. Obrigada. Muito obrigada. Não, sobre o Freud eu conheço pouco, viu, Sinara? Então eu não vou me atrever a fazer uma análise nesse sentido, não. Agora, sobre a fé, eu estou muito convencido de que é possível conciliar fé e razão, né? Eu acho que existe um problema que é de entender a fé como uma manifestação puramente religiosa. E não é, né? Assim, existe a fé que vem da razão. Inclusive, as grandes figuras que fizeram a revolução científica, Galileu, Kepler, Newton, Descartes, né? Todos eram cristãos, assim. Eles tinham uma fé, inclusive, religiosa, né? Mas a fé que os movia era uma fé que transcendia a própria religião, que é a mesma fé de Einstein, quando ele falava do Deus de Spinoza, né? Que na verdade é o Deus universal, o Deus entendido como o próprio universo, a vida entendida como um fluxo, né, dentro desse universo. Então, acho que essa é a fé racional. Eu estou muito convicto que existe uma fé de base científica, não dogmática, porque a fé religiosa ela é necessariamente dogmática. A fé racional científica, não, né? Agora, sobre
a polimatia, eu acho que ela nunca vai ser rasa. Acho que a polimatia verdadeira, ela será sempre profunda, né? E os polímatas verdadeiros são os mestres, que eu acho que continuam existindo, isso que você falou. Eu só acho que eles são menos valorizados, assim. Eu acho que talvez, eu acho interessante você falar isso. Houve um momento da medicina baseada em eminências que o mestre era visto quase que como uma divindade, né? Isso não é bom. Isso não é bom, porque é isso aí, isso meio que obnubila a razão, né? Quando você vê alguém. Agora, nesse momento de relações tão modificadas, eu acho que os mestres eles inspiram muito menos. Não há uma devoção, e isso é bom, mas a inspiração que um mestre gera para essas pessoas mais novas, ela assim, acho que alguns ainda seguiam por isso, alguns valorizam, né? Alguns se inspiram de fato. Eu acho que o grande papel do mestre é ser inspirador, né? É ser inspirador. Então a gente vê que alguns sim, outros não, outros padecem dessa arrogância rasa, né? De achar que aquele conhecimento digital acessível é suficiente para garantir-lhes sabedoria, né? E a gente sabe que é muito diferente, né? Muito diferente. Obrigado, Guilherme. Nós temos tempo ainda para mais uma pergunta. Desculpe os outros, mas vai ter só mais uma. Mas eu vou de novo me permitir ler mais um chat para você, que são colegas que estão online, não estão com o microfone aqui, né? Eu acredito que você vai gostar. É do Dr. Fabrício Paulo Rossari, né? Meu colega de turma, grande amigo. Exato, ele colocou assim, repetiu a palavra sua aqui agora. Ele falou: parabéns, meu grande amigo, pela excelente palestra e por honrar sempre o juramento que proferimos juntos há 35 anos. Achei muito fino, muito elegante, eu não podia deixar de passar. É a cara dele. Então vamos passar agora para a última pergunta. Doutor Lincoln, por favor. Meu caro conterrâneo Guilherme, em primeiro lugar, cumprimentá-lo pela aula, pedir desculpa, a minha voz pede uma semana de folga, todo ano está na semana de folga, mas realmente é um padrão de excelência raro de se ver, parabéns, tá? É um aprendizado contínuo. E as minhas considerações baseiam-se no seguinte, né? Na hora que você começa lá com Hipócrates ou Hipocrates para os gregos, a medicina existiu na diferenciação da nossa espécie, né? Quando nós liberamos a pata superior para uma função que não fosse de deslocamento, o polegar foi para a oponência, e até recentemente eu não sabia, mas no meu julgamento, a única espécie de mamífero que cuidava dos seus feridos era a espécie humana, desde que ela se separou como espécie. Recentemente eu descobri que os javalis também cuidam dos seus feridos. Então existem duas espécies de mamíferos que cuidam dos seus feridos, nós e os javalis. Foram tempos imemoriais em que alguma forma de exercício da medicina foi exercida, e aí que eu acho que o ponto principal, magistral da sua fala, que você resgata algo que os nossos mestres que estão exatamente aqui atrás, e que eu também me emociono, Sinara, estão exatamente aqui, sempre colocaram muito, que chama-se presença terapêutica do médico. Educação, no sentido de perceber as necessidades da outra pessoa e de que, na realidade, as suas necessidades podem até ser as mesmas que a minha, mas não necessariamente o são. E a educação nos mostra, Sinara, que o mestre nunca vai deixar de existir, porque a gente consegue transmitir conhecimento, mas você não transmite experiência. Terceiro olho. É impossível. A força que o residente vai colocar, né? Estava lá o Dr. Wilson, o Domingos André, te ensinaram, me ensinaram, mas a força do bisturi que faz a diferença entre você fazer uma bela incisão ou uma iatrogenia, lembrando que iatros, médico, gênio, ou seja, nós praticamos iatrogenia, o único médico que não pratica iatrogenia é o que não atua. Mas, infelizmente, o sentido foi deturpado. E por último, Guilherme, você fez uma manifestação no começo da sua aula e que me preocupa muito, porque eu sempre volto o nome da rosa, quando eu vejo uma palestra igual a sua, eu lembro e falei, nossa, fico feliz porque existem catadores de livros, né? Tá tudo pegando fogo, tá tudo sendo destruído, mas tem alguém que está ali cuidando da cultura, mesmo arriscando, né? Porque eu não sei se os mediciners
a gente vai escrever com C ou com S. O que eu estou mais preocupado, eu acho que, se você ver o que tem nas manchetes hoje, tráfico de droga, os terceiros comandos da vida mandando seus aviõezinhos para estudar nas escolas do Paraguai, que 40% delas não são reconhecidas nem pelo governo do Paraguai. Né? Então, me preocupa se num futuro muito próximo, parte do nosso kit de congresso vai ser um colete à prova de balas. Porque a gente vai começar, sabe aquilo que aconteceu com aqueles colegas ortopedistas lá que foram confundidos, etc. e tal, aquilo é a ponta do iceberg. Então, parabéns mais uma vez, brilhante. Eu poderia me estender sobre questão de morte, tal, mas eu paro por aí. Tá? Mas realmente assim, é um cumprimento de coração. Obrigado pelo aprendizado. Foi assim um tempo sensacional aqui juntos. Tá? Parabéns e muito obrigado. Muito obrigado. E parabéns para a academia pelo brilhantismo, né, do evento. Obrigado, Lincoln. A gente vê o grande final da apresentação do Guilherme, né, com as palavras do Lincoln, a palavra de todos aqui presentes. E o que hoje é muito chamado a atenção é a capacidade que nós deveríamos ter e temos que ter para nos adequarmos às nossas novas realidades, certo? Que o certo hoje não é o certo amanhã, né? A gente vê um exemplo claro disso, a colocação primeira que eu vi sobre diabetes também que existe no mundo foi num papiro encontrado entre as múmias há cerca de 3.500 anos atrás. Esse papiro, inclusive, foi vendido por cerca de 10 libras, né, R$ 70, né, e hoje está no Museu da Alemanha. E nesse papiro descrevia o diabetes, muito bem descrito. E também descrevia o ácido acetil salicílico, tirado da substância daquela época. Mas colocava que a peste, que aparecia num país, destruía 70%, 80% da população, era causada por deuses do mal, né? E eles levaram cerca de 700 anos para fazer uma pergunta apenas. Por que os 20% ou 30% escapavam? Aí eles explicaram que tinha os deuses do bem, né? E esses deuses do bem foram chamados de imunes. Daí surgiu a imunidade. Então a gente vê como é que é interessante a história, vai não crescendo. Então, naquele papiro, nós temos que separar o joio do trigo, né? Não é bem assim deuses do mal ou deuses do bem, mas lá tinha aspirina e tinha descrição do diabetes. Então a gente se adequar para fazer o que no momento deverá ser o certo baseado em ciência. Guilherme, você está com a última palavra, por favor, para nós encerrar. A última palavra é de agradecimento, né, por estar aqui, por ter esse ambiente tão propício assim a essas reflexões, né, para poder pensar, um lugar muito propício para pensar a medicina, como eu me propus a fazer, e acho que, como o Manuel falou, a Beth também, esse é o grande papel da academia, né? Uma reflexão que vai além da técnica, né? A gente, nas nossas sociedades, cada um na sua especialidade, a gente discute profundamente os temas técnicos. E isso é muito importante, não tem dúvida nenhuma. Agora, aqui eu sempre pensei isso, a gente tem que pretender ir além, né? E as formas de ir além são muitas, né? Que bom, mas muito obrigado mesmo, sai daqui muito feliz. E mais estimulado, tem um novo livro que vai chegar no início, até o início do ano que vem. Vai ser muito legal. Obrigado.